Olá, olá, amigo de casa, você que está aí no seu tablet, no seu notebook, no seu desktop, enfim, você que está nos assistindo até pelo seu smartphone. Estamos iniciando a nossa aula de número 3 da nossa querida matéria de Direito Previdenciário. Na aula passada, a gente estava abordando alguns aspectos genéricos sobre a formação da Seguridade Social e também alguns aspectos sobre a Previdência Social e, como eu prometi para vocês, iniciaremos essa aula de número 3 falando sobre a Previdência Social dentro da Seguridade Social, iniciando pelo estudo dos seus regimes. Então, sem perder tempo, como já virou hábito a gente comentar, vamos lá para os nossos slides. Então, quais são os regimes de previdência social estabelecidos pela Constituição e que estão em vigor hoje, tá, na Seguridade Social? Então, a gente tem, como parte integrante da Seguridade Social, 3 regimes, tá? O regime geral, que é destinados aos trabalhadores, melhor, não vou usar o termo trabalhador, vamos colocar assim, ó, população economicamente ativa, tá certo? Todo mundo que produz, todo mundo que trabalha, seja segurado especial, seja contribuinte individual, seja empregado, enfim, todo mundo está sendo abrangido pelo regime geral de previdência social. O regime próprio, que é destinado aos servidores públicos, portanto, como a gente tem servidores públicos em várias entrâncias, você tem servidor público municipal, estadual, federal, cada estado tem os seus servidores, cada município tem os seus servidores, nós temos vários regimes. Então, esse daqui, ele é múltiplo, são vários. O regime geral, ele é único. Só ele, mais ninguém. E temos o regime complementar de previdência, ou a chamada previdência privada, que também será múltipla. Teremos vários regimes de previdência complementar, instituídos de várias maneiras, tá certo? Nos nossos estudos, de acordo com o nosso conteúdo programático elaborado para este concurso, nós falaremos apenas, nós falaremos apenas do regime geral. O regime próprio e o regime de previdência complementar não serão objetos dos nossos estudos. Nós vamos concentrar as nossas energias e os nossos estudos apenas no regime geral, porque assim tem sido nos últimos exames. As últimas bancas examinadoras cobraram para este curso apenas o regime geral, tá certo? Para esse concurso, perdão, apenas o regime geral. Analisando o regime geral, nos termos do artigo 201 caput da Constituição Federal, ele é caracterizado da seguinte forma: filiação obrigatória, então eu tenho que fazer parte do regime geral. Não posso dizer não quero. A filiação é obrigatória. Existe a possibilidade de filiação facultativa. Existe a possibilidade. Mas para quem que é esta filiação facultativa? Para quem não está inserido na categoria de obrigatório. E vou ser bem sincero com você, poucos podem ser facultativos. A grande maioria acaba sendo engolida pelas definições dos segurados obrigatórios. A gente vai ver também na sequência. Então, o RGPS é caracterizado pela filiação obrigatória e pelo caráter contributivo. Como eu disse para vocês, das 3 áreas da Seguridade Social,
nós temos saúde, assistência social e previdência social. Apenas a previdência social tem caráter contributivo, ou seja, para que eu faça parte da previdência social e tenha direito aos benefícios e serviços da previdência social, eu devo contribuir. Assistência social e saúde têm caráter gratuito. Tá certo? Não esqueçam disso. São as principais distinções entre as áreas da Seguridade Social. Devendo ainda o RGPS observar critérios que preservem o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Tá certo? Então, essa é a definição que a gente encontra lá do artigo 201 da Constituição de 88 e é a definição das características do regime geral de previdência social. Eu tenho filiação obrigatória, caráter contributivo e obrigação de manutenção dos critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Tá certo? Isso é o regime geral de previdência social. Detalhe muito importante, se eu sou obrigado a me filiar e o caráter do sistema é contributivo, a gente tira daqui que no regime geral de previdência social eu tenho cidadãos obrigados a contribuir. Porque se eu sou obrigado a me filiar e todo filiado deve contribuir, porque são características do regime, então eu tenho pessoas, eu tenho cidadãos, eu tenho segurados obrigados a contribuir, tá certo? Todo segurado obrigatório, ele deve contribuir, a contribuição é obrigatória também, tá bom? Seguindo, todos os princípios da Seguridade Social que nós veremos a seguir, que estão lá no parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal, todos os princípios que estão lá, nós vamos vê-los depois, eles são aplicáveis ao RGPS. Por quê? O RGPS, a Previdência Social, faz parte da Seguridade Social. Então, aqueles princípios constitucionais que regem o comportamento da Seguridade Social também são aplicados ao RGPS. São ainda características típicas do RGPS, tá? Tá lá na Constituição, artigo 201. Cobertura dos riscos sociais, maternidade, doença, invalidez, faltou uma vírgula, morte e idade avançada, como eu disse para vocês, 65 ou mais. Alguns casos específicos a partir dos 55 anos. Isso a gente também vai ver. A concessão de salário-família e auxílio-reclusão para os segurados de baixa renda e da pensão por morte aos dependentes do segurado falecido. Segurados de baixa renda é um conceito que a gente vai ver mais para frente, porque ele também é definido por valores atualizados, borracha. Eu sempre esqueço dessa borracha, eu apago tudo. Atualizados anualmente por portarias interministeriais. Por exemplo, aquela portaria que eu disse para vocês, a número 19 do ano de 2014, ela traz o limite de renda que determina o conceito de segurado de baixa renda. Por exemplo, para o ano de 2014,
se a renda mensal do segurado for inferior a R$ 1.025 eu acho que é 78 centavos, ele é considerado segurado de baixa renda, tá bom? Outra característica típica do RGPS é a proibição de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias. Não posso criar nem adotar requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria. Porém, eu tenho uma escapatória nesse caso, que são, vamos colocar aqui, exceto nos casos de atividade especial, tá? Porque daí são critérios trazidos pela lei em que a pessoa se aposenta antes. Então, um dos critérios, que é o tempo de exercício da atividade, ele é reduzido, tá? Ele é diferenciado para a concessão de aposentadoria. Por quê? Porque o cidadão, o segurado, está trabalhando em atividade especial que prejudica a saúde dele. É a única exceção que a legislação permite. A proibição de concessão de benefício substituto de renda em valor mensal inferior a um salário mínimo. Então, qualquer benefício que seja substituto de renda não pode ser inferior a um salário mínimo. Se a forma de cálculo do benefício encontrou um valor menor que um salário mínimo, o segurado vai receber um salário mínimo, tá certo? A devida aplicação do reajustamento do valor monetário dos salários de contribuição devem ser consideradas no cálculo de concessão do benefício. Então, a forma de cálculo do benefício, a gente também vai ver nas nossas próximas aulas, usa o valor das contribuições do segurado. Só que estas contribuições, elas têm a obrigação de ter reajustamento do seu valor monetário, correção monetária, tá certo? E que será considerada no cálculo de concessão do benefício. É ainda característica do RGPS a gratificação natalina, ou o popularmente chamado 13º salário, tanto para aposentados quanto para pensionistas, tá bom? Em resumo, para todos os beneficiários, ou seja, quem recebe benefício do RGPS. E aí a gente inicia o estudo dos princípios constitucionais da Seguridade Social. Estes princípios, como eu disse para vocês, eles estão lá no artigo 194, parágrafo único. Eita, botei primeiro aqui. Tô louco. Parágrafo único da Constituição Federal de 88. Se você não leu ainda, para o vídeo agora, abre a Constituição, artigo 194, parágrafo único, dá uma lida ali nos incisos do parágrafo único e você vai ver todos os princípios constitucionais da Seguridade Social. Aí você vai dizer para mim assim, mas professor, só tem o nome do princípio, não tem esse texto todo que você colocou embaixo. Claro que não tem, porque isso daqui eu que sou bonzinho, estou colocando para você, mas só para fins de puro sarcasmo, para fins de pura maldade, eu vou rabiscar aqui, porque eu quero, junto com você, desenvolver o conteúdo do próprio princípio. E você vai ver que você sabe o princípio, tá bom? Então vamos lá. O primeiro princípio que aparece para a gente é o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. O que é universalidade da cobertura e do atendimento? Não se esqueça, estamos falando de princípios da Seguridade Social. Então, estamos falando de previdência social, assistência social
e saúde, certo? Beleza, galera? Então vamos lá. O que seria universalidade de cobertura e do atendimento? Vamos descobrir o que é essa universalidade? Quando eu falo de universalidade, uma coisa universal, ela é abrangente. Ela pega todo mundo, é para todos. Então, se eu estou dizendo que a Seguridade Social tem universalidade de cobertura e atendimento, significa que ela atende e protege a todo e qualquer cidadão, sem qualquer tipo de distinção, sem qualquer preconceito. Universalidade é isso, é todo mundo, é toda a população, tá? Cobertura significa proteção e atendimento é o atendimento, é o oferecimento de benefícios e serviços. Então, resumindo, universalidade da cobertura e do atendimento significa atender a todos, proteger a todos daqueles riscos sociais. Não é esse o objetivo que a gente viu da Seguridade Social? Não é proteger ou resolver os chamados riscos sociais? Lembra que a gente viu isso lá no conceito da Seguridade Social? Né, um conjunto de iniciativas para a resolução, né, dos problemas e garantia dos direitos relacionados à saúde, assistência e previdência. Então, se eu tenho universalidade, eu estou abrangendo todo e qualquer cidadão. Se eu estou cobrindo, eu estou protegendo ele e estou oferecendo o atendimento, sem distinção, sem qualquer preconceito. Quer ver? Então, o que significa universalidade da cobertura do atendimento? Abranger a todas as contingências sociais. Perdão, esqueci de falar para vocês. Contingências sociais é sinônimo de riscos sociais. Tá? Então, eu atendo, eu protejo, eu cubro todo e qualquer risco social. Então, abranjo todas as contingências sociais que necessitem de amparo ou proteção social do Estado, tais como maternidade, velhice, invalidez, morte, etc. E também a toda a população, sem qualquer distinção de classe social, cor, religião, sexo e etc. Isso é universalidade de cobertura e do atendimento. Você viu que a gente conseguiu chegar no conceito sem precisar ler o que está embaixo aqui, só lendo o texto do princípio. Tá bom? Vamos para o próximo. Vamos fazer a mesma coisa. Antes que você leia, eu vou rabiscar, para não te dar tempo de ler, porque eu sou malvado. Eu quero que você descubra junto comigo o conceito. Tá bom? Então vamos lá. Já começa bem bacana, porque olha lá como é que começa o texto do princípio. Uniformidade. Pô, professor, uniformidade? Mas o outro é universalidade. Exatamente, você entendeu o que eu quero dizer. Tem um monte de banca examinadora bem sacana que os caras simplesmente mudam. Onde deveria estar escrito uniformidade, ele coloca universalidade. Onde deveria estar escrito universalidade, ele põe uniformidade. É a maior sacanagem do mundo que o cara pode fazer, eu acho que é isso, porque ele não está medindo o teu conhecimento, ele está querendo te derrubar com uma pegadinha, né? Ele está querendo um decoreba, mas tudo bem, a gente está aqui, a gente conhece o conceito e a gente não vai cair na pegadinha deles não, tá bom? Então olha lá, começo com uniformidade. O que é algo uniforme? É algo igual, é algo parecido. Uniforme, caminha junto, né? Tem a mesma ideia, tá? Equivalência também tem a mesma ideia de igualdade, de parecido, de igual, tá?
dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Bom, o que ele está dizendo para mim? Benefícios e serviços da Seguridade Social, ou seja, assistência, saúde e previdência social. Os benefícios e os serviços da Seguridade Social devem ser uniformes e equivalentes quando oferecidos tanto na população urbana quanto na população rural. É a mesma coisa que dizer assim, se na população urbana eu tenho um posto de saúde com 2 médicos, na população rural também tenho que ter um posto de saúde com 2 médicos. Não, não é isso. Significa que eu tenho que ter posto de saúde para atendimento à população. A quantidade de médicos vai depender do quê? Da quantidade de pacientes. Quanto mais pacientes eu tiver, mais médicos eu terei no posto de saúde. Então, a uniformidade é, se eu tenho posto de saúde na população urbana, eu tenho que ter posto de saúde na população rural. E a equivalência é a proporcionalidade. Eu vou oferecer uma quantidade de médicos e uma quantidade de especialidades médicas de acordo com a necessidade daquela população. Por exemplo, pode ter posto de saúde no teu bairro que ofereça atendimento com um médico especialista em geriatria. Por quê? Porque no teu bairro há um alto índice de idosos e eles precisam do atendimento de um geriatra. Em compensação, no bairro do teu amigo que fica do outro lado da cidade, eles estão oferecendo atendimento de pediatra. Por quê? Porque há um alto índice de crianças nesse bairro. Mas então eu não estou tendo uniformidade no atendimento. Não, você está tendo uniformidade no atendimento. Por quê? O teu bairro tem posto de saúde. O do teu amigo também tem posto de saúde. Ótimo. Mas o serviço ele é equivalente. A quantidade de médicos, a especialidade de médicos vai de acordo com a necessidade daquela população local. Você pode ter no teu bairro, por exemplo, 15 médicos atendendo no posto de saúde e o teu amigo lá no bairro dele tem 5. Isso é contra a uniformidade e equivalência? Não. Se no teu bairro tem 3 vezes mais população sendo atendida do que no bairro do teu amigo, então no teu bairro é normal que tenha 3 vezes mais médicos, porque você tem mais gente para atender. Essa é a ideia. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rural. Então, eu tenho que oferecer os mesmos serviços, tenho que oferecer os mesmos benefícios, tá certo? Contudo, de maneira equivalente, ou seja, proporcional à necessidade de cada uma das populações. Não posso ter distinção. Eu não posso oferecer serviço para um e não oferecer para outro. Eu não posso oferecer benefício para um e não oferecer para outro. Mas eu posso oferecer em intensidade diferente, por isso equivalente. Então, olha lá, ó. Não pode haver no âmbito da Seguridade Social qualquer distinção de cobertura entre a população urbana e a rural. Ou, em outras palavras, não se podem criar benefícios diferenciados para trabalhador urbano e rural. Eles têm direito aos mesmos benefícios. E os que existem devem ter o mesmo valor econômico, ou seja, equivalente, e os serviços devem ter a mesma qualidade. Essa é a ideia. Seguindo, mais uma vez, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços da Seguridade Social. Esse é muito bacana, é um dos princípios que eu mais gosto, eu chamo ele de princípio Robin Hood. Como assim, professor? Todo mundo conhece a história do Robin Hood. Você em casa aí conhece a história do Robin Hood? Conhece, né? Então, o que o Robin Hood fazia? O Robin Hood tirava dos pobres e dava para tirava dos pobres e dava para o rico. Tá maluco, professor? O Robin Hood ele tirava dos ricos e dava para os pobres, certo? Essa é a história do Robin Hood. Ele tirava dos ricos e dava para os pobres. Ele fazia distribuição de renda. Ele foi o primeiro político, populista da história da humanidade. Ele tirava dos ricos e dava para os pobres. Esse princípio aqui, ele fala isso para a gente, olha lá.
Ele diz seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Primeiro, seletividade vem de seleção ou selecionar. Quando eu seleciono algo, eu estou escolhendo. Como que é feita a seleção brasileira de futebol que vai jogar a Copa do Mundo de 2014? O técnico brasileiro tem uns 6.000 atletas inscritos, né? Ele olha esses 6.000 atletas, vai lá e tira os 23 melhores, sendo, em média, 2 melhores para cada posição. Não é assim que funciona? Tirando os goleiros, que são 3. É assim que funciona. Então, vamos dizer que no Brasil, profissional, você tenha, sei lá, vou dar um chute aqui, tá? Você tem 10.000 goleiros profissionais registrados, trabalhando no Brasil e no exterior. Brasileiros, profissionais do futebol, aptos a serem goleiro da seleção brasileira. Só que o técnico da seleção brasileira, ele vai lá e vai tirar só os 3 que ele acha os melhores e vai levar para a Copa do Mundo. É assim que funciona. Eu estou selecionando, eu estou escolhendo quem eu quero. E distributividade vem de distribuição. Quando você distribui algo, o que você faz? Você dá um pouquinho para cada um. Se eu ganho uma caixa de bombom com 20 bombons e eu tenho 5 amigos, e eu quero que esses 5 amigos fiquem com todos os 20 bombons, como é que você faz? Eu abro a caixa, tiro 5 bombons e dou 5 para cada um. Esvaziei a caixa, os 20 bombons foram embora e 4 bombons para cada um. Eu esvaziei a caixa e os meus 5 amigos ficaram felizes, ganharam os bombonzinhos. Então, seletividade e distributividade é isso. Só que aqui é seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, ou seja, a Seguridade Social olha na população e diz assim, aqui está a população, um monte de pessoinhas na população. Aí a Seguridade Social pega e olha assim, esse cara aqui, ó, ele precisa de um benefício. Vou dar o benefício para ele. Mas que benefício você vai dar para ele? Eu vou dar um benefício para ele que ele precisa para poder ajudar ele. Eu estou selecionando, olhei toda a população, tirei um, e vou distribuir a prestação do benefício ou do serviço. Vou passar para quem precisa, tá? Isso é seletividade e distributividade. Princípio Robin Hood, tiro dos ricos e dou para os pobres. Olha só. Significa que benefícios e serviços devem ser divididos de maneira desigual para equilibrar as diferenças entre as diversas camadas de poder econômico da população. Por exemplo, a gente já falou sobre isso aqui. Os benefícios de auxílio reclusão e salário família são devidos apenas aos segurados de baixa renda assim determinados pela lei. E temos também a própria assistência social, que concede benefícios sem a necessária contrapartida financeira. Você tem benefício concedido mesmo para quem não contribui. Lembra que eu falei? A assistência social ela é a título gratuito. Eu não preciso pagar nada para ter acesso aos benefícios da assistência social. Eu não preciso da contraprestação. Eu não sou obrigado a contribuir para ter benefício assistencial. Tenho que preencher outros requisitos da lei, mas eu posso receber benefício sem nunca ter contribuído para receber. Isso é seletividade e distributividade. Achei uma pessoa que precisa de um benefício assistencial, vou ver se ela preenche os requisitos da lei, ela preenche os requisitos da lei, eu concedo o benefício para ela. Mas eu não tenho direito ao benefício? Não, você não tem porque você não preenche os requisitos da lei. Ele preenche. Eu estou selecionando e distribuindo a renda. Tá certo? Essa é a ideia. Benefícios e serviços distribuídos para os selecionados. Princípio Robin Hood. Tiro de quem tem, dou para quem não tem. Tá certo? Galerinha, na nossa próxima aula, continuaremos a falar dos princípios constitucionais da Seguridade Social. A gente parou falando de seletividade e distributividade. Na próxima aula nós vamos falar da irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários, que é o próximo princípio que está lá na fila do parágrafo único do artigo 194.
Não deixem de utilizar os recursos que a prova disponibiliza para vocês. Exercitem bastante, de preferência linkando a matéria com a banca examinadora. Por enquanto não saiu o edital ainda, então você pode focar no edital da banca examinadora anterior, que foi a FCC, Fundação Carlos Chagas. Você pode pegar outras bancas examinadoras por enquanto. A hora que sair o edital e tiver determinado qual vai ser a banca examinadora, busque as questões desta banca examinadora em outros concursos que tragam a matéria, para você se adaptar, se acostumar com a linguagem da banca examinadora na prova e para que você não seja surpreendido aí com uma questão que você nunca tenha visto, uma forma de perguntar a matéria que você não esteja acostumado, tá certo? Esse é o melhor jeito de trabalhar. Não se esqueça da nossa parceria, você em casa vai lendo os textos da lei, eu vou trazendo os conteúdos para você aqui e vou melhorando a linguagem ali do juridiquês da lei para facilitar os nossos estudos e fixar o conteúdo. Beleza, galera? Bons estudos, um forte abraço e eu te encontro na nossa próxima aula. Até lá, valeu!